Senhor Jesus, nós cremos em Ti. Nós cremos no poder do Teu nome. Não como uma magia, não como um passe de mágica. Nós cremos no poder do Teu nome, pelo que Teu nome representa. Porque o Teu nome carrega uma história de verdade, uma história de entrega, de sofrimento, mas uma história, sobretudo, de vitória, porque Tu triunfaste sobre a cruz. Senhor Jesus, neste momento, o que nós estamos Te pedindo aqui, é que o Senhor possa adentrar nas nossas mentes e no nosso coração, Senhor. Quebrando as barreiras do nosso entendimento. O Senhor conhece todos nós e sabe o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis e o quanto nós somos pecadores, Senhor. Mas a Tua mão se estendeu para este povo pecador, a fim de nos salvar. E a Tua Escritura diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para trazer todo o entendimento cativo a Cristo, destruindo conselhos, destruindo barreiras e fortalezas. Senhor, então que o nosso entendimento, a nossa concentração agora, seja completamente voltada para Ti e para a Tua palavra, Senhor. Porque Tu és esse Deus poderoso, esse Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos. Amém. Amém. Queria que você se assentasse e quem tivesse a sua escritura, seja no seu celular, seja nas suas mãos, que você abrisse em João no capítulo 3. Nós vamos ler este texto hoje. João, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3. E havia entre eles, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Porque o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus lhe disse: tu és mestre de Israel,
e não sabes isto? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, o qual está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Este texto aqui eu creio que 99,999% da igreja o conhece. A maioria dos irmãos tem esse versículo 16 totalmente decorado. Eu creio que nesta igreja aqui todos têm esse verso 16 decorado. Porque Deus enviou, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa reflexão que é trazida aqui pelo próprio Cristo, em resposta a um mestre dos judeus, a um mestre de Israel. Ela é uma síntese de tudo aquilo que se opera no mundo. Eu acho impressionante que quando a gente fala do mundo, e a gente fala de um foco humano, quando a gente fala da Terra, por exemplo, esse planeta tem tantas coisas lindas para se ver. Hoje em dia, né, pessoal com seus iPhones, eles viajam e eles fazem umas gravações e postam ali no Instagram. Eu vou dizer para vocês, eu acho que se você visitar aquele lugar, os seus olhos não vão ver aquele lugar tão bonito igual no iPhone. É impressionante. Eu olho para aquilo ali, eu falo, eu viajei esses dias com a minha esposa, né? A gente viajou de lua de mel em novembro, e a gente passando pelos lugares, o pessoal que grava com iPhone o mesmo lugar, aquele lugar fica mais bonito do que o jeito que eu vi. Apesar de eu ter achado muito, mas muito lindo. Mas parece que com aquele celular fica mais bonito ainda. Parece que converte o lugar num paraíso. E quando você olha para as maravilhas que existem neste planeta, você pode até pensar, mas por que que Jesus, ele tem uma visão aparentemente tão negativa dessa terra? Existem alguns seriados, o Jean hoje falava de seriado, e eu me peguei, esses dias que eu estou de férias, assistindo alguns seriados. Eu me dei ao luxo de fazer algumas coisas assim, com mais intensidade, né? Eu já não ia viajar mesmo. Falei, quer saber, estou em casa, faço uma coisa aqui, outra ali, de vez em quando paro ali com minha esposa e a gente assiste alguma coisa. E aproveitando bastante esse tempo, para isso também. Mas eu achei interessante um seriado, que
como é que é? Stranger Things, parece que se fosse lá em Minas Gerais seria trem estranho, né? São coisas estranhas. Esse seriado, ele é impressionante ali. Ele coloca o mundo espiritual como sendo um mundo extremamente tenebroso, horrível. E aí eles entram no mundo invertido e fica sombras, figuras demoníacas e tudo nojento. As árvores, o ar, ele é tóxico, a respiração lá se torna pesada, se torna sôfrega. E você olha para um lado, é tudo escuro, é tudo nebuloso, é tudo estranho de se olhar. E na visão ali do autor da série, o mundo invertido é esse mundo de trevas que eu descrevi para vocês, mas na visão da Escritura, o mundo invertido é este mundo aqui que nós vivemos. É isto aqui que você está vendo. Este é o mundo invertido. E é tão invertido. Depois, se você se permitir, assista Stranger Things. Permita-se assistir, tá bom? E esse mundo invertido aqui, eu digo isso para você porque essa era a visão de Jesus. E era a visão que Jesus deu para Paulo acerca deste mundo. Quando você vai para Efésios, no capítulo 6, no verso 12, Paulo vai dizer o seguinte: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados, potestades, contra hostes demoníacas, neste mundo tenebroso. Deste mundo, na verdade, ele utiliza a preposição de, e ele utiliza esse pronome que aponta, dizendo que é este aqui, deste mundo tenebroso. Significa deste aqui, não é neste, é deste mundo tenebroso, deste mundo de trevas. A realidade é que todos nós adentramos num total padrão de ilusão quanto à vida e quanto às coisas. E é por isso que nós passamos a contemplar as coisas desta realidade aqui como sendo atrativas e aprazíveis. Elas parecem que querem nos contagiar o tempo todo. Mas a grande realidade é que nós recebemos uma dose enorme de ópio, de heroína, de droga, de entorpecente, que conseguiu conduzir as nossas mentes para não enxergar a realidade das coisas. E quando a luz, ela vai se achegando até nós, e ela começa a revelar que de fato os grandes demônios da existência deste mundo tenebroso, muitas das vezes somos nós mesmos. Nós somos os ladrões, nós somos aqueles que roubam, que matam, que destroem. Nós somos aqueles que não querem viver segundo a verdade, que vive com uma máscara o tempo todo. Nós somos aqueles viciados na mentira, e da mentira nós convertemos desse nosso vício o nosso mundo de fantasia, e nós afundamos na ilusão, e nós mergulhamos na loucura, e vivemos como se não houvesse amanhã, como se não houvesse Deus, como se não houvesse mais nada. Note que Nicodemos, ele começa afirmando o seguinte: eu vejo que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode operar estes sinais que tu fazes, se não vier de Deus. E Paulo, ele simplesmente mais à frente, em 1 Coríntios no capítulo 1, ele vai sintetizar este espírito coletivo, subjetivo, adjacente a toda a consciência do israelita da época de Cristo,
que eles desejavam sinais. Os judeus, os hebreus querem sinais. Os gregos querem sabedoria. Mas nós que somos de Cristo, experimentamos o poder de Deus. Nicodemos, conforme esta consciência, ele era um ledor da Escritura. Um mestre de Israel que conhecia todas as profecias acerca do Messias. Todas. Mas na sua ilusão de que este mundo é o mundo para o qual Jesus veio morrer e ressuscitar, a fim de restaurar um reinado humano. Por conta disso, aquela profecia em Cristo, infelizmente não se cumpre, porque Jesus morre, e parte da profecia, ela está pronta a se cumprir, é na sua segunda vinda. Então mesmo para um mestre de Israel, que conhecia Daniel, que conhecia Isaías, que conhecia Amós, que conhecia Obadias, que conhecia Zacarias, que conhecia Malaquias, que conhecia Jeremias, que conhecia Ezequiel, que conhecia Moisés, que conhecia o Pentateuco de cabo a rabo, ele conseguia detalhar como que seria a vinda do Messias. Ele conseguia detalhar que o Messias ele viria da raiz de Davi. Ele conseguia detalhar que o Messias ele nasceria em Belém. Ele conseguia detalhar que o Messias viria de uma virgem. Ele conseguia detalhar nos Salmos o padecimento do Messias, mas ele não conseguia chegar à conclusão, porque o que ele queria era a restauração de um reino no mundo tenebroso e de trevas. E este é o grande problema dos judeus hoje. Porque hoje em Israel, os israelenses, nem todos os israelenses são israelitas ou são judeus. Mas o judeu hoje, onde uma grande parte deles guardam a tradição, mas se mantêm ateus, porque já se perdeu nos dias de hoje, até mesmo a raiz genealógica entre os judeus, não consegue se mais mapear a raiz genealógica que aponta para o Messias. Isso é impossível hoje. Na destruição do templo de Jerusalém, no ano 70, onde estavam arquivadas as genealogias, onde estava arquivado tudo aquilo foi destruído como documento. E o judeu, ele perde a sua raiz. O saduceu que olhava para o templo e figurava no templo tudo o que ia acontecer, ele conseguia fazer a leitura do templo como sendo o foco, o centro da manifestação do Messias. Quando ele não vê que o reino do Messias é estabelecido, e quando ele percebe que o templo é destruído no ano 70 depois de Cristo, e que os documentos eles são destruídos, e que agora nessa nova diáspora, nessa nova divisão, nesse novo espalhamento do povo judeu sobre a face da terra, se perderia tudo o que se poderia traçar até o Messias. Este povo hoje, por isso, uma grande parte dele deixou de crer em Deus. Nicodemos está diante do mestre e vê os sinais. E ele olha para aqueles sinais, ele fala: não, ninguém pode fazer essas coisas se não vier de Deus. E aí Jesus olha para Nicodemos e ele começa a dar uma resposta extremamente
contundente em relação à interpretação que Nicodemos tem acerca do reino de Deus. Jesus está dizendo para você, sinais e maravilhas são a manifestação do reino de Deus. Mas eu posso te dizer que o que é a manifestação principal do reino de Deus é o testemunho do que eu vi. É o testemunho do que eu sei. O Cristo histórico, eu já disse várias vezes aqui, ele é incontestável. Que Cristo habitou nessa terra, não há ateu no mundo que conteste. Que Cristo veio e pousou aqui, que existiu o Cristo histórico, não há ninguém que conteste. Agora o Cristo Deus, como reconhecer Ele? Como reconhecê-lo? Primeira coisa, através do seu Evangelho. O seu Evangelho é o grande testemunho que nos faz também saber e que vai vir como luz no nosso entendimento, retirando das nossas veias toda a ilusão produzida pelo ópio deste tempo diabólico, desta cultura, das tradições e de tudo aquilo que este mundo produziu e projetou em nós. Porque para este mundo nós somos frutos do meio. Para Cristo, nós somos frutos do amor de Deus. Neste mundo, nós olhamos para todas as coisas aqui com a visão do mundo e podemos ver beleza. Com o olhar de Cristo, o nosso olhar e o nosso coração se desprende, porque nós conseguimos ver que isso daqui é tudo de cabeça para baixo, e é tão invertido, mas tão invertido, que ouro aqui é adorno para a cabeça de reis, e no reino celestial, ouro é pavimento para chão. É tão invertido, que tudo troca nos céus. Aquilo que nós olhamos como valioso nos céus é maçaneta de porta. Quando nós olhamos para este mundo, conforme o Evangelho, nosso coração precisa se desgarrar, se desprender. É a arte do abandono, é a arte do negar-se a si mesmo, é a arte de deixar para lá, é a arte de abandonar e seguir para o alvo que é Jesus. E o contraste desta ilusão é o que está fazendo o inundar-se, mergulhar-se nessa ilusão, é o que está fazendo as pessoas por aí se desesperarem. Porque nós vivemos a geração mais próspera que já habitou este planeta. Nós vivemos a geração mais próspera que já habitou este planeta. Eu não estou dizendo que não exista miséria. Eu não estou dizendo que não exista pobreza, mas no mundo ocidental, o mundo ocidental, ele vive a geração mais próspera deste planeta, mas é a geração mais inundada em desespero, em perda de sentido para as coisas. Existem países, os países mais desenvolvidos da Europa, segundo eu vi um estudo, como a Suécia, por exemplo. Na fase adulta, 70% da população dos adultos, eles precisam de algum tipo de antidepressivo.
eles precisam de algum tipo de antidepressivo. Justamente porque não querem ver. Eu quero te dizer uma coisa, o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é o mesmo poder que vai condenar todo aquele que não crê. É o mesmo poder que vai destruir todo aquele que não crê. O Evangelho é esta luz que nos ilumina. Para ser do Evangelho, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa ser da verdade, custe o que custar. Você precisa abandonar a aparência do que é. Nós precisamos abandonar o vício da ilusão e da mentira. E precisamos nos fixar diretamente na realidade dos fatos. E a primeira realidade dos fatos é que para um olhar pessoal, um exame pessoal, o que você vai encontrar dentro de você é tudo aquilo que não presta. O que você vai encontrar aí fora é inveja, porfia, engano, mentira, lascívia, concupiscência, é dissensão, é dissolução, é maldade, impiedade, perversidade, é impiedade que se manifesta em aparente piedade, mas nega a eficácia da piedade, é conversão da verdade em mentira, é transformação da realidade em falsidade. Então somente isso que a gente vê. É uma visão que tenta colocar-se a si mesmo como sendo o poderoso, como sendo o tal, ou ao mesmo tempo, uma visão que tenta se denegrir para se fingir humilde, que tenta se depreciar para se fingir humilde, quando na verdade o que se esconde é um espírito de orgulho terrível, podre, diabólico. Este mundo, ele está contagiado pelo vírus da mentira produzido pelo seu pai, o diabo. E a única forma de nós nos libertarmos é por meio da verdade do Evangelho. Mas essa luz, necessariamente, inicialmente, tem que nos incomodar e tem que gerar dor em nós. Os primeiros cristãos, eles tentando fazer uma defesa, uma apologia para o mundo exterior, uma defesa da igreja, tentando dizer que aquela adoração era legítima, que a igreja não deveria ser perseguida pelos argumentos que o Império Romano impunha sobre o mundo cristão. Ele começa a ir para a filosofia grega, porque a filosofia grega nos dias de Cristo e nos dias que foram posteriores a Cristo, nas décadas e nos próximos séculos, que foram ali posteriores a Cristo, mas que estavam ainda próximos ao século I. Neste tempo, a cultura grega ainda era muito forte, muito sobressalente, principalmente entre a elite da sociedade romana. E aí o mundo cristão, ele se utiliza de analogias do mundo grego para tentar justificar a existência, a continuidade e a não perseguição da igreja. Porque era muito doloroso você ver a igreja, ela sendo maltratada enquanto amava. E os grandes mestres que se erguem naqueles dias se valem da filosofia. E certamente, Platão, ele foi muito citado. O principal dos filósofos gregos citados foi Platão.
E em Platão, no livro 7º de A República, ele conta uma parábola descrita por Sócrates, que é o mito da caverna, onde ele diz que quando alguém é libertado daquelas cadeias, onde o que ele vê na parede daquela caverna são apenas sombras, porque o mito da caverna, eu preciso explicar para vocês um pouco como que funciona. Nós estamos diante de um homem que ele está amarrado, atrás dele, bem atrás, tem uma fogueira e na frente tem uma parede da caverna. E entre a fogueira, ele está amarrado de um modo que ele não consegue mover nem o seu rosto. Ele não consegue virar para a esquerda ou para a direita. E entre a fogueira e ele passam algumas pessoas. E o que ele consegue apenas enxergar daquilo são sombras. De modo que os sons que ele ouve são sons que batem nas paredes e ecoam e que reverberam até os seus ouvidos. E o que ele consegue enxergar naquela escuridão, naquele mundo turvo, são apenas sombras. Mas imaginemos, como disse Sócrates, que um destes homens, um destes seres, seja libertado dali e seja colocado diante da luz. A primeira coisa que ele vai sentir é dor, porque os seus olhos não estão acostumados com o fulgor, com o resplendor do sol. E diante da dor, muitas das vezes o que ele vai querer é retornar, mas aí, aquele que consegue suportar a dor da iluminação, ele de repente, ele vai começar a ver as coisas como elas são. E aí ele vai ver que o que antes era para ele apenas projeções, sombras projetadas em uma parede, sombras projetadas em uma parede que ainda é irregular, ainda é torta. Ele vai conseguir ver cabeças, ele vai conseguir ver os corpos, ele vai conseguir discernir bem o que são pessoas e o que não são pessoas. E aí este homem, ele vai retornar para dentro da caverna. E ele vai começar a tentar explicar para os que estão presos que a realidade não é aquela que eles sempre viram, que eles sempre tiveram contato. E a maioria destes que estão presos vão negar a realidade, vão negar a verdade das coisas, porque eles vão preferir as suas cadeias. E a grande realidade deste mundo nosso, e que nega hoje em dia, principalmente que Deus é, que vive como se Deus não existisse. O grande problema é que a maioria destas pessoas, quando nós começamos a falar da realidade das coisas espirituais, elas vão rir, elas vão escarnecer, e elas vão se aprofundar mais e mais nas suas prisões. Certa vez eu li um livro sobre teosofia satânica. E o que é mais impressionante é que os satanistas, eles não são essas pessoas monstruosas que você imagina que eles são, não. Eu vejo lá o Daniel Mastral, né, dizendo que eles comem criancinhas, fazem isso, fazem aquilo outro. Quer dizer, eu não lembro, mas me disseram que ele já disse isso. Não lembro. Mas para a maioria destes apóstolos, dessas revelações, os satanistas são essas pessoas que comem criancinhas, fazem pactos com o diabo. Não. A maioria das religiões luciferianas, elas existem com um sentido: de você dar atenção por completo ao teu sentido, de você dar atenção por completo àquilo que sensorialmente você pode experimentar. Tanto que dizem que Aleister Crowley,
que foi um dos grandes satanistas que já habitaram este planeta, dizem que nos seus rituais, para conseguir se espiritualizar mais, ele passava horas e horas fazendo sexo com um número grande de mulheres, num ritual onde ele precisava sentir ao máximo o prazer. Eu quero dizer para você, é que todos os teus sentidos deste mundo tenebroso, eles vão te conduzir à mentira. Eles vão te conduzir à mentira de que não há alegria em Cristo e na salvação. Eles vão te conduzir à mentira de que a única alegria é você transar ao máximo, é você se dedicar, é você se entregar às paixões do teu coração. Eles vão te dizer que a fonte de alegria é você abandonar as tuas responsabilidades para viver o teu grande amor. Eles vão dizer para você, siga o teu coração em primeiro lugar. Eles vão dizer para você que você é forte, que você é poderoso, você é uma mulher poderosa, empoderada. Eles vão dizer isso tudo para você. Eles vão dizer para você como homem, que você pode viver no seu dia como se o amanhã não existisse mesmo, e como se nunca fosse acontecer, e que você vai colocar todas as tuas forças em ganhar dinheiro, em ser bem-sucedido, em se desenvolver pessoalmente, e para que você se torne um grande homem, poderoso, ambicioso, famoso, para no fim das contas, quando de repente, você por um estalo, um AVC, um entupimento que dá numa veia, na menor veia do seu cérebro, faz com que você perca o domínio sobre um lado completo do teu corpo. E aí você começa a entender que na realidade tudo que você viveu, a segurança do que você vive, a segurança do que você imagina, é tudo ilusório, é tudo mentira. Basta isso. Basta a humilhação da velhice para que você entenda que é tudo mentira. Agora o Evangelho não, ele vai te dizer o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as tuas coisas, de todas as coisas. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Ele vai dizer: dedique-se ao Senhor. Não se permita ser escravo das tuas sensações. Eu sei que hoje você não vê. Eu sei que hoje você não tem acesso ao Cristo histórico por uma visão, mas você tem por uma revelação que é verdadeira. Você tem por uma vida que quando se entrega, que se permite viver de modo pleno, de modo profundo, de modo desprendido desta existência aqui, você consegue de fato entender o que é importante. Você entende a importância do teu Deus. Um adúltero deixa de ser adúltero, porque quando ele está saindo de casa, o Senhor lhe revela a sua esposa, o cuidado, o amor dela, os filhos dormindo na cama, e ele diz: não, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais isso para mim. O pecador deixa de ser pecador, porque ele passa a se colocar no lugar do outro, e ele passa a viver a lei do amor, que não busca os seus próprios interesses, e ele passa a sofrer em sacrifício verdadeiro por quem ele ama. O mentiroso deixa de mentir, porque ele entende que o seu vício não tem qualquer explicação. Ele entende que a verdade faz com que ele se revista de autoridade. E às vezes, no seu silêncio, apenas com o seu olhar penetrante,
Aquele que é da verdade, ele consegue alcançar os corações. E os teus filhos, a tua esposa, os teus amigos passam a entender que você está revestido de verdade, de sinceridade. O medroso, ele para de temer, porque ele já passou da morte para a vida. Ele não vive mais segundo as ilusões do medo. Medo de perder alguém, para quê? Eu sei que o que está reservado para mim é a eternidade, está guardado no eterno. Medo da morte, por quê? Se eu já estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Medo do amanhã, pelo amor de Deus. O meu amanhã é experimentar o eterno, glorioso, poderoso, maravilhoso e terrível dia do Senhor. O meu amanhã é a eternidade. O meu hoje é Cristo. O meu ontem já apagou. O meu ontem, o meu pecado, o meu passado, de nada o Senhor tem lembrança mais disso, porque eu já fui justificado nele. Eu encontro hoje paz com o meu Deus. E a partir daí, eu posso estar preso. Eu posso estar em cadeias. Eu posso estar vivendo a pior das perseguições. Mas tem uma paz que excede todo o entendimento e que me visita e que me habita e que me faz respirar em calmaria. Na pior das tempestades, eu aprendo a dormir como meu mestre dormia. Fique de pé em nome de Jesus. O novo nascimento constitui-se isso. Nascer é novamente, é romper o cordão umbilical. Nascer significa corte. Nascer significa também amplitude. Nascer significa desenvolver-se. Nascer significa começar de fato a respirar. Aquele que nasceu de novo, primeira coisa, ele vai olhar para tudo aqui e ele vai compreender o que de fato é o mundo invertido, que é este mundo tenebroso que nós habitamos. Segundo, ele vai compreender que ele é cidadão do céu e embaixador de Cristo. Terceiro, ele vai se tornar um agente de anúncio do evangelho da salvação e da paz, adentrando nos lugares mais escuros para falar do amor deste Deus. E por último, todos os dias, ele vai repousar na esperança de que a eternidade já nos foi entregue por Cristo, que ressuscitado é a primazia dos que dormem, é a primícia dos que dormem. Senhor Deus e Pai, revela-nos o Teu Evangelho, Senhor. Revela-nos o Teu Evangelho, Senhor. Nenhum de nós aqui tem poder de convencimento, Pai.
Nenhum de nós aqui tem poder de argumento. A única coisa que nós temos, Senhor, é o nosso testemunho. Eu sei o que o Senhor fez em mim. Eu sei o que o Senhor fez em mim. O Senhor me deu razão para viver, razão para continuar caminhando. Se não fosse o Senhor na minha vida, Pai, eu já teria me auto-aniquilado. Eu já teria me destruído. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu já tinha me entregue a tudo aquilo que é perversão, que é impiedade. Eu seria o pior dos mentirosos, o maior dos manipuladores. Eu seria o pior dos perversos, Senhor, mas o Senhor me acolheu em teu santo amor. E no centro do teu amor, Senhor, constrangido por este amor, hoje eu posso ver que neste mundo não há nada, absolutamente nada mais que me atraia, Senhor. Espírito Santo, eu sei que Tu és real, porque Tu ainda falas comigo. O Senhor hoje entre nos corações daqueles que ainda não foram alcançados pelo poder do Teu Evangelho. Tu és a razão da minha vida, para que eles possam contemplar o motivo de toda o propósito, a razão alegria, que só existe em Ti, Senhor. Em todo tempo louvarei. Eu queria que você adorasse essa canção. Adorarei a Ti, meu Rei. Diga isso para Ele. Tu és a